Bom, vamos começar aí então o serguianismo de hoje. O serguianismo de hoje. Temos uma aula muito difícil pela frente. Só pedreira, como diz um amigo meu, Marco. Ai, Marcão. Meu Deus. O que nós temos hoje? Olha, eu vou precisar de comentar um pouquinho, se eu tiver coragem, sobre a pedofilia. É um tema muito polêmico. Sexo na adolescência, juventude, né? Certos patrões aí que de repente aliciam mulheres ou patrões que exploram mulheres, sobretudo jovens mulheres, né? É, promiscuidade. Vamos falar de natureza é assim, um engole o outro na teoria geral da vida. A teoria geral da vida é a teoria geral lá dos serguianos. Isso nem tá muito no texto, não. Eu nem sabe muito bem sobre isso, não, mas sabe-se que tem uma teoria geral da vida no livro, no livro do mundo, né? No livro do mundo. E aí esse livro consta lá alguma coisa algum conhecimento onde eles construíram essa teoria geral da vida, né? E lá nessa teoria geral da vida é contestada essa questão, né? Será que a natureza é assim, um engole o outro o tempo todo? E é sempre assim? Na natureza, na nossa natureza pode parecer nossa realidade agora, mas na história da evolução da vida, dentro de um livro do mundo, aí você pode presumir essa presunção que eu estou mostrando para essas pessoas o tempo todo. O Rainer, um grande amigo meu, o Marco, um grande amigo meu, são as pessoas que estão atualmente mais intimamente ligadas ao debate filosófico em torno do serguianismo. Mas então, quando você faz essas presunções aí, você começa, poxa, realmente o mundo está para além daquilo que eu estava vendo, né? Eu estava olhando por um lugar onde eu realmente não ia encontrar essa visão, essa visão. E o serguianismo só é quem leva a essa visão. É só ele que faz isso, não tem mais ninguém fazendo isso. É o que eu estou tentando dizer também. Esse inusitado é o que causa essa perplexidade aí em vocês, né? Agora, é preciso ousar conhecer o novo, né? Que pode acabar surpreendendo. Então, ou pelo menos por uma questão de justiça, né? De bom senso consigo mesmo, é interessante você, de repente, tomar nota. Se é uma pessoa interessada, porque se você tá debatendo conosco é porque você é uma pessoa interessada, uma pessoa muito importante para a coletividade, né? Nós precisamos, você é um exemplo, na verdade. As pessoas precisavam se tomar mais o exemplo de vocês, né? Que estão fazendo isso daí. E é a nossa tarefa como pessoas que têm uma capacidade de compreender certas coisas que outras pessoas não têm, né? Agora, na verdade, o que eu tenho mostrado para vocês é que nós estudamos a fundo as bases que poderiam ser viáveis para esse sistema. Então, todos esses questionamentos que vocês têm me mandado aqui, assiste um vídeo ali, assiste esse cara aqui que está falando, o mundo não tem jeito, o ser humano é assim, e o tempo todo falando essas coisas que a gente já está cansado de ver. E falando, me exortando a assistir pessoas falando que essas pessoas supostamente são foda e... Quer dizer, o serguianismo não fala através de ninguém, ele fala através dos outros, mas de uma forma ilustrativa. Ele tem um discurso dele próprio, tem o próprio diálogo, o próprio discurso dele está feito, é uma doutrina formada, né?
Então, é, mas eu entendo o convite de vocês, é num sentido sincretista, né? É sem maldade nenhuma, né? E sem pretensão de achar que, né, é, aquela ideia ali por si só, é que vocês achou mais simpática, mais elegante, você associou-se a ela e o mundo é daquele jeito. Da forma que, como aquele cara que sabe se lá de onde saiu, se era uma pessoa semelhante a mim, eu não sei, ele pode ter instrução acadêmica, pode ser alguma pessoa mais interveniente, ou mais presente, né, mais atuante na sociedade de uma forma diferente. Agora, nada disso importa para os serguianos. O que vocês. O que a gente vai falar hoje, além disso tudo aqui, nós vamos, além disso, falar do filme Star Trek. O filme Star Trek é aquele filme que a gente vem e assiste e fala assim, realmente eu não sabia de nada. Eu achei que tivesse fazendo algo novo, algo inusitado, mas não. Os caras já pensaram tudo aqui, ó. Já tá tudo aqui no filme Star Trek, ó. Quem está acompanhando aí a ciência e a tecnologia sabe. Isso que está no filme aqui, tudo pra gente, isso aqui será a nossa realidade daqui pra frente. Esse é o caminho, essas aí são as anunciações, né, de um novo tempo. Todas essas coisas que a gente vê na televisão aí, desses filmes, dessas ficções, que a gente imagina que essas coisas são distantes, isso tudo tá aí já. Agora, é claro, é o que eu tenho dito, parece que as coisas estão aí no ar, mas elas ainda não foram captadas. Então o filme, por exemplo, Star Trek, me parece às vezes um filme onde me faz sentir bobo, porque eu criei, construí doutrinas, dogmas, né, premissas, com a maior pretensão do mundo, autenticamente como um pisciano faz, e aí, de repente, eu percebo, me dou conta de que já há alguém, há uma legião de pessoas que seguem homens, não só um homem, mas homens que criaram toda uma doutrina que eu achei que fosse nova, que tivesse trazido. Mas aí você se dá conta de que, no primeiro momento, você tem essa impressão, por uma certa precaução, por certa... A gente fala que é vaidoso, mas no fundo a gente está o tempo todo policiando a vaidade. E aí o serguiano faz isso, o tempo todo policiando a própria vaidade. Mas ele insiste, quando ele persiste é porque ele já superou a vaidade. Então, se eu vou adiante, eu percebo que o Star Trek, na verdade, foi quase lá, ele está no ar, mas não foi captado. O que ele retrata lá, né? Quer dizer, eu não sei se porque ele não quis revelar a verdade, mas ele não chegou lá de fato. O serguianismo ainda é mais autêntico que isso daí. Porque o serguiano é uma espécie de companheiro, não vou usar essa terminologia de companheiro não, porque é perigoso. Hoje, inclusive, nós vamos falar só com gente da direita, então corta essa palavra aí, companheiro aí. Mas esse filme mostra tudo que a gente está de ter pela frente aí. Então, por exemplo, uma frase que foi dita lá hoje, nós vamos comentar um pedaço. Tem um pedaço, eu não sei, eu comecei a assistir agora esses caras. Então é um filme que eu peguei aí, cara, no Netflix aí, da vida. E aí, esse filme, né? Esse filme é um filme aí dentre vários aí do Star Trek, desses mais novos. Tem aquele carinha com os olhos verdes, né? Aquele bonitinho lá. E aí, aquele manezinho, né? Que é o Bam Bam Bam. O que acontece? Ele tem uma parte lá que o ETzão lá vem, um ETzão muito doidão, e ele vem e fala o seguinte, ele tem um diálogo lá com alguém lá da Enterprise, e ele fala o seguinte,
A menina fala para ele, né? A força na união, a força na união. Olha que metáfora. A força na união. A união que ela estava se referindo é a união lá dos confederados, lá. Mas, na verdade, soou para a gente aqui, politicamente, como a força na união é uma defesa explícita ao coletivismo. Explícita. E aí o outro vai, o ETzão, e fala o seguinte: a minha força está tá em cada um, mas eu uso essa força para sobreviver e perdurar. Agora, o que tem que pôr em jogo aí, então? Ora, gente, é o que eu estou mostrando para o Rainer, para o Marco Polo, o tempo todo. Isso aí não é nada mais do que essa competição que já se tornou infantil, né? Já se tornou inconveniente. Né? Infantil no sentido de... Eu só consigo pensar numa criança que está incomodando os pais o tempo todo, né? E insiste em não assumir o crescimento, né? O próprio crescimento. Agora, eu vou falar com vocês. O que acontece é que em Sérgios, essas coisas foram todas superadas, né? Foram todas superadas. Então, é difícil, né? Veja isso, veja aquilo, o texto, a humanidade é uma fingidora. Vou falar um pouquinho de um outro insight que a gente teve outro dia, que foi o seguinte. Você veja bem. Né? Aqui, ó. A humanidade é uma fingidora. Por quê? Eu lembrei muito do Fernando Pessoa nesse insight. Eu tive esse insight porque o Fernando ele traz um poema que acaba descrevendo o que eu estou querendo dizer para vocês. Que é o seguinte. Vejam bem. O poeta, no poema dele, finge, né, que sente. E ele é tão bom fingidor que ele acaba sentindo a dor que é falsa, mas que de veras sente. É um poema, um quebra-cabeça incrível. E serve para dizer que talvez a vida também fosse assim. Os homens, é o que eu disse para o Marco ontem, os homens talvez não têm feito nada mais do que isso, encontrar subterfúgios, né? Encontrar razões, deuses, deusas, regras, normas, tecnologias, encontrar qualquer que seja o aparato humano, tudo isso não é mais do que uma forma simples e biológica, né, de dar continuidade à sua essa busca, né, efervescente, louca, né, descomedida, que eu acho que só pode se identificar com o individualismo, sendo algo que esteja presente na coletividade, porque a coletividade age assim, né? Agora, é aí que o ponto chega, onde a gente mostra para as pessoas que às vezes elas fazem um julgamento errado do que seria a evolução da vida. Veja bem, esse coletivo que está agindo assim é supostamente o coletivo, é um coletivo de pessoas, claro, mas isso representa quanto em face da coletividade geral? Vocês vão aniquilar a outra parte? Tá certo, vocês vão vencer, o individualismo é melhor. Vocês vão aniquilar a outra parte? Eu tô falando porque eu tô isento, eu não tô nem numa parte nem em outra, o Sergueiro tá longe. Mas o que acontece? Eu acho que não dá para ser dessa maneira. Então a gente vai tentar mostrar hoje, por meios óbvios, porque a direita, o individualismo não pode prosperar sozinho. E a mesma insuficiência, vocês não fiquem aí vaidosos, achando que isso aí é um privilégio só seus, não, viu? Porque a esquerda, ela já é praticamente castrada, né, pra gente falar a verdade. Porque ela, do ponto de vista da realização individual, porque ela só acontece se ela for no todo. O individualismo é assim, ele só acontece se for com todo mundo, então ele depende de todo mundo, né? Agora, esse todo mundo
que para chegar no todo mundo, que pode ser até um todo mundo do individual, porque um dia o individual, se o mundo do individualista é um mundo onde ele vê que é possível, não é possível a conciliação do mundo. Eu não sei se todo homem de direita pensa isso. É até uma delicadeza aí que eu não sei, é uma sofisticação que eu precisaria compreender. Né? Eu imagino que a direita, de modo geral, não acredita nisso. Quer dizer, a direita acredita que é possível uma pacificação, nem que seja temporária. Não sei se o meu amigo se expressou mal, porque certo amigo disse que vai sempre haver guerra. Vai sempre haver guerra. Agora, eu acho que o que a gente tem que pensar é que essa guerra, ela não precisa ser necessariamente e o tempo todo só contra a gente mesmo, não. Ela certamente será contra seres de outros planetas. Isso é óbvio. Vai chegar um dia, se o sonho da direita se realizar, se concretizar, né, vai haver um dia que a sociedade vai ser mais justa. Mais justa no sentido onde todo mundo vai poder trabalhar, a vida vai continuar sendo exatamente do jeito que é e ninguém vai se rebelar, todo mundo vai ser feliz. Todo mundo vai ser feliz, vai ser incapaz de cometer um crime, né? Eu não sei. Ou será que eles gostam de viver nesse pé de guerra? Porque será que nós estamos convivendo com brigões aí, querendo conviver com brigões? Pessoas que só precisam da briga, elas não precisam nem da direita nem da esquerda, elas precisam da briga. Gente, mas tem caminho para vocês também. O sergianismo concebe, traz para o seu seio todas as posições partidárias, político-partidárias, volitivas e sensitivas, né? Volitivas e racionalistas, né? Intelectuais. O ser humano é isso, ele tem uma parte que lhe diz que, olha para você ver, que contradição. Eu pedi a esse amigo que ele conciliasse o capitalismo com o cristianismo. Que tarefa impossível que eu dei para ele, né? Claro. Eu fiz essa maldade, por quê? É preciso pensar isso. Essas coisas não estão separadas, não. Como é que você vai como é que você vai falar o que é melhor para uma sociedade se você não pensa nela nesse aspecto também? Se você é incapaz de questionar esse assunto? Não dá. Não dá. Religião e política têm o mesmo valor no mundo, na realidade do mundo. As pessoas fazem o que fazem, são como são, não sei porquê, não quero entrar nesse mérito, mas certamente porque elas são movidas por essas duas esferas de formas iguais, e junto com outras esferas normativas, o tempo todo. Agora, se você pretende lançar uma sentença, uma máxima que tenha alcance não apenas do seu país, do seu grupo partidário, ou do seu país, ou da sua nação, ou do seu planeta, mas também do mundo inteiro, do universo inteiro, né? Diante de um possível contato com terceiros. Né? Agora, isso é evidente, ainda que isso não aconteça, meu Deus do céu. Ainda que isso não aconteça. Não é pelo fato de que vai acontecer, porque a gente não sabe realmente, ninguém sabe se vai, se não. Não é possível ter certeza disso. Agora, é provável que seja? Sim, claro que é provável. Agora, então o mundo fazendo esse tipo de, procedendo dessa maneira aí, de fingir que acredita nisso, ele foi criando, né? E aí eu cheguei uma hora, eu falando isso pro meu amigo, ele deve ter ficado até impressionado, porque teve uma hora que eu tive que dizer, e inclusive um homem inventou a lei, né? Como se fosse um absurdo que eu estivesse dizendo, mas a verdade é toda essa. Ele inventou mesmo, eu não estou dizendo
como ele inventou, por que ele inventou, por que ele fez assim. Eu estou dizendo que foi ele que inventou a lei. Ele inventou a lei, as leis não foram... Ele foi lá e escreveu essa lei, essa lei, essa lei. Ele não inventou o fenômeno da lei, mas ele inventou leis escritas, né? Ele inventou costumes. Então, nessa invenção é que a gente percebe que os seres humanos têm inventado o tempo todo. Ele inventou tudo, a sua escrita, seus deuses, tudo. As pessoas não querem aceitar isso. Não é preciso aceitar isso. O sergianismo não quer estar te impondo essa aceitação disso que foi dito, não. Pelo contrário. Ele nem acredita nem desacredita. Agora, ele prefere excluir a religião dessa noção de, não de política no sentido vulgar, mas de política no sentido do regimento de todos, presentes num orbe, né, num determinado espaço. Quer dizer, esse regimento tem que passar por critérios. E esses critérios que nós estamos mostrando nos nossos amigos, por sergianismo, a doutrina tem mostrado para as pessoas. Esses critérios são critérios simples, de técnica jurídica, que eram já para estar constante da nossa Constituinte lá de 86, não é isso, 86, 87. Quer dizer, os caras não acrescentaram isso. Os caras não tinham noção disso. Tem filme na televisão, gente. Vão lá e assistam. Tem um documentário que mostra os bastidores lá e aquele alvoroço, né? Que nossos pais viveram aí nessa ocasião de 86, de 87. Do Brasil, esse alvoroço que se tornou o Brasil. Quer dizer, essa euforia. Que, num momento onde as pessoas estavam assinando um contrato entre elas, né? O contrato social. Aí um amigo me pergunta o que é o capitalismo. Eu digo para ele, o capitalismo é uma doutrina que diz que o contrato que subverte o contrato social e o relega a uma condição mera de mercantilismo entre as pessoas. Isso é o capitalismo, Rainer. Mas essa mercantilização aí não é simples, dizer que o capitalismo é simples meio de troca e ele não é o culpado do mundo. Não é tão simples isso, não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pense bem nisso daí. Reflita nisso aí. Muito errado isso daí. Muito pelo contrário. O capitalismo tem sim, ele com as suas regras, com os seus dogmas, com suas tradições, com as suas transformações, porque o capitalismo ele começou como capitalismo comercial, quando nós deixamos a Idade Média e inauguramos a Idade Moderna, né? Isso no século XV, né? O final do feudalismo no século XV, né? 1452, salvo engano. Né? Foi a queda do Império Romano do Ocidente, isso daí, do Oriente, né? Bizâncio caiu. Aí nós entramos na modernidade, né? E essa inclusive, eu fiz uma confusão aqui com datas, mas não tem problema não. É a primeira vez, olha, eu abandonei até um pouco essas questões de data, meu Deus, eu sabia todas as datas. Ainda sei, eu só não vou ficar aqui perdendo tempo de lembrar, né? Só não vou ficar perdendo tempo de lembrar. Mas é uma pena que elas não estejam aqui na cabeça, né? Imediatas. Mas eu vou fazer um vídeo, eu prometo que vou fazer um vídeo só com essa... não vou fazer esse vídeo não. Eu posso fazer depois para ajudar o jovem. Porque o jovem começa a estudar e ele não se situa. Ele não sabe que ele tem que pegar e entender em que momento da história que ele está. E o problema é que tem adulto que também não faz isso. Esse é um problema muito grave. Né? Saber quando é que a gente deixa o Neolítico, né? Inaugura o Paleolítico, né? Depois vem para o Neolítico, aí inicia-se a história propriamente dita, porque antes a gente tem só uma pré-história, né? Aí depois você vem a Idade Antiga, né? Que começa...
O negócio vem lá do surgimento dos ônibus até 10 mil anos antes de Cristo. Aí inaugura o Neolítico de 10 mil, no 4 mil, que é a invenção da escrita pelos fenícios, aí inaugura o Neolítico, que vai até, isso que é a Idade Antiga, que vai até 476, que é a queda do Império Romano, que inaugura aí, então a Idade Média, né? Inaugura a Idade Média. Então você tem a Idade Antiga e antes disso daí. Então as pessoas não sabem, não se orientam nisso daí, né? Agora o que eu quero dizer, completando o raciocínio lá, né? Então o capitalismo é só isso daí, meu amigo. Ele não é só isso, não. Ele não pode ser só essa questão da troca de dinheiro, né? Outros critérios, outras coisas. Ele é, de fato, a esfera normativa mais importante, a esfera normativa mais importante, a mais contundente, que pesa sobre nós. Essa matriz aí é forte. Isso é difícil essa é a nossa condição, tem sido a nossa condição há muitos anos, né? Nós estamos muito habituados a isso. Então, por isso é que vai ser difícil atravessar essa condição. Agora, o ser humano já tem capacidade para isso. É a questão de subestimar-se a si mesmo, né? A gente tem que pensar nisso daí. A coisa é claro que ela não vai acontecer de uma hora para outra, né? Isso aí é um processo longo, né? Mas a gente vai pensando nisso, porque apesar de ser algo que está distante, precisa ser dito desde já, precisa ser pensado, precisa ser analisado, né? Precisa ser colocado em prática mesmo no seu início, que é um início simples, modesto, que tem poucas intervenções, né? Que no primeiro momento vai se voltar sobretudo para a solidificação do seu entendimento, né? Inclusive com a simplicidade que isso tem, né? E eu acho que o sergianismo é um grande reencontro do ser humano com a simplicidade, eu diria assim. Agora, isso aí basta a pessoa ter esse refinamento aí, essa simplicidade para entender isso daí. Simplicidade não significa ignorância não, hein? Não quer dizer rusticidade não. O simples aí é o simples sofisticado que eu estou falando, é o simples sofisticado, okay? É o simples intelectual. Agora, então é isso, eu posso pegar aqui também no celular umas falas, umas mensagens, né, que ele colocou para mim. Vamos ver aqui, ele colocou algum, eu vou até 36 só nesse vídeo, tá? Nós estamos no 28. Olha, vamos lá, vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar. Olha, vamos trabalhar. Ó, o que é o capitalismo? Perguntou, eu já ia responder, há várias possibilidades de responder o que é o capitalismo. Nós hesitamos um pouco, esperamos, né? Sabíamos que ia vir mais coisas. Não é possível pacificar os homens. Eu não sei, isso é a força de vontade danada, né? Quer dizer, eu não sei se é uma afirmação, é um querer acreditar nisso, é um lamentar, né? É um lamuriar, quer dizer, infelizmente não é possível pacificar os homens. Eu não sei se ele está dizendo, não é possível pacificar os homens. Depende muito. Só que eu entendo, são todas essas coisas, né, dentro desse contexto, entre filósofos, quando você faz questionamentos como este, você está pensando em todas as nuances. Essa afirmação está querendo dizer, olha, parece ser realmente impossível pacificar os homens, tenho me convencido disso. É assim que ele teria dito, né, intelectualmente. E eu compreendi. E eu quero dizer que não é bem assim, eu não diria assim, eu não diria dessa forma. Eu diria que pode ser e pode não ser. Agora, quer parecer verdadeiro que para a possibilidade de ser, e se ela existe, e ela uma hipótese que me agrada mais, eu quero saber como seria possível implementá-la.
E talvez a primeira condição que eu encontro nessa necessidade é a necessidade de considerá-la em primeiro lugar. Né? E simplesmente não afirmar que o seu oposto é que é o possível, é o único exclusivamente possível. Né? Quer dizer, que é a inconciliação dos homens, né? A incapacidade de conciliação dos homens. Eu acho que é uma questão de simplicidade racional isso daí. É entender esse jogo de palavras que foi de pensamentos, né? O jogo dos fatos, né? Coloquei os fatos à prova, numa confrontação. E pareceu que, de fato, é preciso repensar essa afirmação, né? De fato, talvez seja possível pacificar os homens, né? Agora, a questão toda que está embutida nessa pergunta aí, esse hegelianismo também não quer, ele até quer pacificar os homens, mas ele não quer pacificar o mundo, não. Ele quer pacificar, antes dele pacificar os homens, ele queria pelo menos que acabasse essas coisas aí de pessoas aí se agarrarem em aviões enquanto eles decolam. A gente não está querendo nem muita coisa, não. A gente está querendo o mínimo, né? Quando eu falo a gente, né, nesse tom aí político, já estou levantando uma certa bandeira aí, mas o sergianismo não tem, ele pode até vir a constituir-se institucionalmente como uma representação, um segmento, né, dentro das regras do jogo atuais, né? A intervenção política é uma possibilidade do sergianismo, né? Isso aí a gente não sabe se isso vai acontecer agora ou mais adiante, com a doutrina mais já implementada, já reconhecida, né? Não sabe se vai haver que tipo de repercussão vai haver nisso daí, na recepção, né, desse tema nesse momento, e se ele de fato vai surtir algum efeito no presente ou tão somente no futuro, né? Mesmo que seja num futuro distante, né? Mesmo que seja uma contribuição muito singela, né? Às vezes como apêndice ou reforço de ideias melhores e superiores a essa, né? Agora, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, vejam bem. Aí está dizendo que o capitalismo não é problema do mundo. Ele é o problema, ele é a solução e o problema, né? Tudo é o problema do mundo, né? O mundo é o problema dele mesmo, né? Agora, nós somos o problema nosso. Então, essa coisa é o que eu tenho mostrado, como é que a gente vai caindo nessa questão do coletivismo qualitativo. Eu faço questão de mostrar para os caras, para as pessoas, e certas pessoas não insistem a não compreenderem a natureza desse. Ninguém me perguntou sobre isso, ninguém tem perguntado sobre isso, eu não entendo. Será que estão tão atrasados? Assim, eu imaginei que estivessem à frente já na doutrina, não chegaram a essas contradições, né? A essas... enfim. Vamos ver. Ainda existem no mundo em alguns lugares. Também os Campbell falou que existiam sistemas antigos. Sim, claro, sistemas antigos, é o que eu disse. Nós vivemos um sistema de servidão, né? Servidão coletiva, né? Que era o sistema lá próprio da sucerania, né? Na ocasião da Idade Média, com o feudalismo. Então, ali nós já temos um sistema diferente, perdão. Antes disso é que nós vivíamos, a servidão coletiva era praticada perdão, viu, gente? Era praticada na Idade Antiga, naquelas sociedades antigas, lá, egípcias, né? Entre os sumérios, aqueles que viviam lá, uma espécie de escravagismo, né? Mas que na verdade ele foi definido depois como uma servidão coletiva, né? É aí que eu mostro para vocês que o individualismo vem dali, ó, como é que a gente nasceu com o individualismo ali. É isso que dentro da doutrina vocês têm que entender, para você compreender essa parte dogmática principal, né, que é essa inicial. O individualismo começou ali, tá certo? Porque você tinha na figura do líder, tanto o próprio Deus reencarnado, ou o filho direto dele, né?
mas inicialmente o próprio Deus, né? E o que acontece? Isso aí denota uma percepção individualista demais, não de um ou de outro, mas do grupo, do comportamento do gênero, da espécie ser humano. Se acaso estivessem analisando seres de outros planetas, eles estariam vendo essa característica do todo, e não em seres. Eles iam achar que nós nos pareceríamos mais como uma espécie de formigueiro, talvez, onde tivesse só uma rainha, enfim. Eu não quero fazer essas comparações, não. Eu quero lhes dizer o seguinte, que dentro da doutrina sergiana, isso aí acabou denotando uma fase individualista de comportamento da espécie. Num segundo momento, você passa por um coletivismo, é onde surgiram os primeiros refreamentos, né? As primeiras manifestações sociais em face de um pouco de pessoas que queriam oprimir e dominar um monte de pessoas. É isso só que aconteceu. E isso inaugurou o coletivismo, esse senso coletivismo da nossa espécie, não de um ou de outro, do gênero, a característica nossa do gênero vista de cima. Entende? Então, até que você chega num coletivismo semitonado né, com meio tom a mais. Isso está dentro da teoria da vida, dentro do livro do mundo, né, na teoria das cordas lá do sergianismo, enfim. Mas o que acontece? Então você, num coletivismo semitonado, onde você tem um coletivismo de qualidade, não de mera quantidade. O que significa isso? Os seres agora não estão mais pensando em capitalismo, em socialismo, ditadura, esquerda, direita, totalitarismo, fascismo, qualquer ismo, espiritismo, cristianismo, tecnicismo, nada. Qualquer doutrina, qualquer pensamento, nada. Os seres humanos não estão preocupados com isso, nessa fase qualitativa do coletivismo. Aqui, ó, tá certo? Não estou preocupado com isso. Eles estão preocupados com a raça. Com a raça. Então, a preocupação deles voltou-se para isso. A preocupação deles é a raça. Não é simplesmente o conjunto de todos. É a raça, é a espécie. Porque é assim que a gente tem que se ver como uma raça. Quando você vai... Agora eu posso usar uma metáfora. As metáforas são perigosas, já dizia Platão, né? E elas são imparciais também. Você as usa o tempo todo ao seu próprio favor, né? Então, quer dizer, e de forma indiscriminada. Esse que é o problema. E a gente repete, né? A gente não, eu não faço isso não. Eu não fico repetindo esse tipo de coisa aí não. Mas tudo bem. O sergianismo tem suas próprias metáforas. E elas são expostas o tempo todo, né? Agora veja bem, não tem conciliação então entre o cristianismo e o capitalismo. Infelizmente não tem conciliação. Não tem conciliação. Nós vamos explicar isso no próximo bloco. Vamos fazer uma pausa.